Pais de alunos e professores de escolas que já voltaram às aulas presenciais estão preocupados com a contaminação pelo novo coronavírus no ambiente escolar. Por que isso tudo? É que muitas instituições não estariam seguindo os protocolos sanitários, o que aumenta os riscos de transmissão. A repórter Maria Maciel vai nos trazer informações para a gente exatamente agora. Maria Maciel, para você, muito bom dia. Nos traga essas informações. O medo dos pais continua, porque são os filhos que, por mais que eles não tenham aí as intensidades grandes, inclusive, dos sintomas da doença, mas são grandes vetores, o que é um risco muito grande. É isso mesmo que tem acontecido, o medo dos pais. Bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos que acompanham o programa Fique Alerta nesta segunda-feira. E é exatamente isso, Wilson. Existe essa preocupação, esse medo por parte tanto de pais quanto também de professores. As aulas retornaram de forma presencial no último dia 25 de janeiro, então está fazendo quase um mês. Durante esse período, houve infecção de alunos e também de professores. Já foram aí registrados pelo menos 14 casos de professores que adoeceram desde a volta às aulas. E é sobre isso que eu converso com o Eduardo Vasconcelos, que é presidente do Sindicato dos Professores aqui de Alagoas. Bom dia, Eduardo. Então, esses professores já adoeceram, pelo menos esse número é o oficial, mas existem outros casos que não foram notificados, que podem não ter sido notificados? Com certeza. Primeiramente, eu gostaria de dar um grande abraço do meu amigo Wilson Júnior, um grande prazer. Ao vivo, falar com ele, para toda a sociedade alagoana, e agradecer também o espaço para a gente falar de um assunto tão importante. A gente tem receio principalmente da subnotificação. Para quem não sabe o que é subnotificação, é quando é um caso comprovado que ele não venha a ser notificado. E a gente tem um grande receio, apesar de não é a nossa intenção criar pânico, nem gerar aí desespero na sociedade, está tendo uma subnotificação grande. A gente vem recebendo denúncias, ligações aqui no sindicato, referentes justamente a algumas escolas que têm alguns casos e não vêm nem comunicando à própria sociedade, a própria comunidade escolar, os pais, os próprios estudantes e principalmente os professores. A gente vem inicialmente fazendo o trabalho preventivo e comunicando aos órgãos, como por exemplo o Ministério Público do Trabalho, vem fazendo um trabalho de parceria com os sindicatos dos professores, o próprio sindicato das escolas, o SINEP, a gente também vem dialogando, o PROCON, através do doutor Daniel Sampaio, que é o presidente do PROCON Alagoas, e a gente vai entrar em contato agora também para abrir diálogo com a vigilância sanitária, para que os protocolos eles sejam respeitados, consequentemente haja uma maior segurança para toda a comunidade escolar. Qual é a orientação? O que deve ser feito em caso de, por exemplo, de confirmação de um professor com a Covid-19? Aí o nosso alerta é para que procure o sindicato, caso a instituição de ensino não queira emitir a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. O sindicato ele pode emitir essa comunicação e faz com que resguarde o professor, principalmente com relação à Covid, que é uma doença que deixa sequelas e já foi considerada pelo próprio Supremo Tribunal Federal como uma doença ocupacional. Consequentemente, o professor ele tem aí um maior resguardo com relação à legislação. O fato de não haver uma transparência por parte dos estabelecimentos de comunicar à comunidade escolar sobre esses casos gera uma insegurança, um medo por parte dos professores? Porque, na verdade, é uma responsabilidade compartilhada. Consequentemente, se há a desinformação, consequentemente há o medo, porque a desinformação ela gera justamente a instabilidade. Então, quanto mais as claras, é melhor para toda a comunidade escolar, porque na verdade tem como se afastar a turma, certo? Tem como se afastar o professor. Então, qual é o nosso conselho? E não só do sindicato, eu acho que todos os órgãos sanitários. Aquela criança, aquele adolescente que teve contato com algum parente que teve a Covid ou que teve sintoma, deixe quarentena. Aquele professor que está com sintoma, esse é o grande problema, às vezes avisa a escola quer que o professor vá, então isso é muito perigoso. Então é uma responsabilidade compartilhada. Então tem que ter muito cuidado. E a gente foi a primeira instituição a pedir ao governo do estado que a gente entrasse no grupo prioritário, porque segundo a Unesco,
o professor, a professora, o técnico, o corpo técnico administrativo, ele está na linha de frente, inclusive até para o retorno da economia. E a gente foi colocado, né, agora está faltando justamente as vacinas, né? No caso do protocolo, é o mesmo com relação ao aluno quando tem a suspeita de Covid. Afasta-se a turma e as pessoas que tiveram contato com esse aluno, no caso, é o mesmo protocolo para o professor? É o mesmo protocolo, entendeu? Então, aí, o que ele tem que fazer? Pegar o atestado médico, né, passando aí o período, né, da quarentena, né, do afastamento, ele procura o sindicato, caso a instituição não queira emitir a CAT, para que a gente comunique e que a gente tenha pelo menos um maior controle com relação aos casos, né, porque esse é o grande perigo. Agora, não há casos de internamento, né, então está muito mais tranquilo do que a gente imaginaria, com relação principalmente a um caso grave, tanto de criança e adolescente, como também dos profissionais. Bom, esse é o balanço que você faz aí nesse quase um mês de volta às aulas? Isso, né? Então não é para gerar pânico, é simplesmente para a gente ter mais cuidado, apertar a fiscalização. Então aí um pedido ao poder público, tanto estadual como os municipais, né, que o Simples representa o professor de todos os estados, para que a gente realmente consiga controlar até a chegada da vacina, né? Que realmente a gente entrou no grupo prioritário. O ideal seria a volta apenas com a vacinação, mas infelizmente o governo decretou e aí as aulas recomeçaram. Tá certo, muito obrigada então, Eduardo, pelas informações. E lembrando, né, a gente sai aí de um período, né, de carnaval, então esses casos, né, de contaminação eles podem aumentar agora nessas semanas e é preciso sim, como o Eduardo falou, que todos compartilhem desse mesmo pensamento, que é um pensamento de prevenção. Todo mundo se cuidando, tomando os cuidados necessários para evitar então essa contaminação pela Covid-19. Volto com você, Wilson.